Olá pessoal! Neste vídeo farei a resenha da obra 1984 do autor George Orwell. É um livro muito bom para pensarmos sobre assuntos relevantes do tipo manipulação, comportamento social, regimes opressores. Então, se você pretende aumentar o seu repertório e melhorar o seu posicionamento crítico, é uma boa pedida. Muito útil também se você vai fazer o Enem, porque ele pode ser citado em redação de prova e tem a ver com muitos temas. Então, fica a minha sugestão de leitura e para que você assista a resenha até o final. Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Meu nome é Juliana, eu sou professora de língua portuguesa e revisora de textos. Pessoal, eu sempre começo as minhas resenhas expondo os dados básicos da obra, porque alguns desses dados nos ajudam inclusive na interpretação do texto. E aí, 1984 foi publicado em 1949, um ano antes da morte do autor. O Eric Blair, lembrando que George Orwell é um pseudônimo, nasceu em 1903, morreu em 1950, cresceu na Inglaterra, foi agente de polícia, trabalhou para a coroa britânica, conheceu muitos países e o assunto regimes totalitários chamava a atenção dele. Então, 1984 não foi o único livro em que ele coloca esse assunto, ele escreveu outro que eu inclusive fiz resenha aqui no canal também, que é A Revolução dos Bichos, que trata também de regimes totalitários, de como eles funcionam. É uma ficção e aqui nós temos a história a partir do olhar de um narrador onisciente, então a gente consegue acessar não só essa parte superficial da narrativa, mas também o que se passa na mente dos personagens. Então, isso torna a nossa leitura muito mais profunda. E antes de falar sobre o Winston, que é o protagonista e a trajetória dele, eu vou mencionar descrever o local no qual ele vivia, que era a Oceânia. Era uma porção do globo, pelo que a gente percebe ali na obra, não é só um país, mas é uma porção, um domínio maior. Era governado pelo partido, e o partido era composto por um núcleo, existiam muitas pessoas por trás. Só que o partido era representado por uma figura forte, a figura do grande irmão. E era um homem com feições rígidas, usava um bigode. E quando eu li a descrição do grande irmão, eu me lembrei do Hitler. Então, para vocês perceberem como que era uma figura que impunha respeito. E ele era muito temido, não era visto pelas pessoas, ninguém tinha acesso ao grande irmão, e então ele era uma representação. E era uma estratégia do partido de manter aquele sistema funcionando, porque era uma figura imortal, basicamente. E quando você percebe uma pessoa à frente, é muito mais concreto do que quando você pensa em um grupo, quando você pensa em um conjunto. Então, o fato de existir um líder, que era o grande irmão, tornava o partido muito mais poderoso. E as fotos desse líder, os cartazes com a imagem dele, eram espalhados por todo o território. Então, em vários pontos da cidade, as pessoas tinham acesso à figura desse homem. E ele vigiava todo mundo. Então, o grande irmão, inclusive, a gente pode pensar aí na série de televisão, né, Big Brother Brasil, tem uma associação e por causa dessa associação as pessoas falam que o George Orwell foi muito à frente pro tempo dele, né, de pensar nessa questão do como as pessoas funcionam quando elas são vigiadas de uma forma tão próxima. Então existia essa figura que dominava e as pessoas temiam muito. E o partido se organizava por meio de 4 ministérios. Existia o Ministério da Verdade, o Ministério da Pujança, o Ministério da Paz e o Ministério do Amor. O Ministério da Verdade lidava com as informações, com as notícias que eram dadas, com a educação, com o entretenimento. Todos os dados acessados pelas pessoas passavam pela mão do Ministério da Verdade. O Ministério da Pujança era responsável pelas finanças, o Ministério do Amor era responsável pela ordem, pelas leis, e o Ministério da Paz, contraditoriamente, era responsável pela guerra. As pessoas eram controladas em tudo que vocês pensarem,
Então, existiam teletelas em todos os pontos da cidade, nos ambientes de trabalho, nas casas das pessoas, e era uma forma do governo controlar absolutamente tudo que elas faziam, e também uma estratégia para aumentar o medo que elas sentiam do partido. Elas tinham tudo definido, o que elas iriam comer, como iriam comer, as quantidades, existia definição também a respeito dos relacionamentos, as pessoas não se escolhiam, tudo era direcionado, então o partido tinha que aprovar ou não uma união. Dentro dos relacionamentos, tudo também era regrado, as pessoas tinham de se unir para reprodução, mas elas não podiam se amar de verdade, porque isso era uma oportunidade de fazer com que elas perdessem a concentração no partido e começassem a pensar, a voltar o olhar para outras questões que não interessavam a instituição. Então, amar era meio que proibido. O trabalho também era absolutamente controlado, o que aquelas pessoas faziam, por quanto tempo. Da mesma forma, o lazer, ou seja, todos os níveis da vida da pessoa eram controlados. Existia um idioma próprio daquele lugar, que era a nova fala. Então, o princípio da nova fala era de redução do vocabulário, porque se o vocabulário fosse reduzido, ficaria mais fácil controlar o pensamento das pessoas, porque elas não pensariam sobre determinados assuntos porque faltaria palavras. Elas também não conseguiriam falar, discutir esses assuntos porque também faltaria um instrumento. Quando você pensa que a língua funciona como um instrumento de expressão, se você reduz esse instrumento, fica muito mais difícil para as pessoas. Então, existia esse empecilho na vida das pessoas. Todo mundo era induzido a odiar todo o sistema que fosse diferente do que vigorava ali na Oceânia. Então, existiam os momentos de ódio, as pessoas proferiam palavras de raiva, de ódio em relação aos que eram diferentes daquele sistema. Então, um dos principais inimigos do partido era o Emanuel Goldstein, simplesmente porque ele tinha outras tendências, porque ele tinha outras ideias. Então, nas semanas do ódio, esse homem era odiado por todas as pessoas da Oceânia. Era um jeito de fazer assim, você pertence a esse grupo e todos os grupos que não forem este aqui são rivais e o seu objetivo é querer a destruição desses grupos. Existe uma facilidade das pessoas em estabelecer polarização, então elas se unem e se sentem pertencentes a um grupo e colocam na cabeça que elas precisam destruir os oponentes, os que pensam diferente. Isso me lembrou um pouquinho como funciona o futebol. Por mais que seja lúdico, por mais que se trate de uma brincadeira, pelo menos naquele momento que os jogos acontecem, as pessoas enxergam o outro time como rival, como um alvo a ser destruído, e não é à toa que as pessoas inclusive se matam no futebol. Então, não sei se existem estudos relacionados a isso, mas essa tendência de polarização, ela é ilustrada aqui no livro por meio da política. Então a pessoa aderir ao partido e tudo que não for conveniente ao partido deve ser destruído. As pessoas pobres não eram visadas. Por quê? Elas não representavam uma ameaça, visto que elas não tinham engajamento político e elas não queriam mudar as coisas. Elas estavam concentradas em assuntos menores, elas estavam concentradas em pornografia, em futebol, no trabalho delas, no que elas iriam comer amanhã. Então não passava pela cabeça delas fazer qualquer tipo de transformação. Então no livro era a camada social que não era vigiada. Os bairros pobres basicamente não contavam com teletelas. Winston vivia nessa espécie de inferno. E o livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, a gente é situado desse sistema e de como Winston estava angustiado por causa da realidade dele. Ele trabalhava no Ministério da Verdade, no sistema, na parte de documentação. Então ele tinha que alterar todos os documentos que fossem necessários
conforme as necessidades do partido, porque o partido não queria se contradizer de forma alguma. Então, se por acaso ele tivesse emitido uma notícia, mas essa notícia em outro momento não seria conveniente, ou se ela poderia representar um motivo para se voltar atrás em alguma coisa, o Winston tinha que recolher todas as notícias, tudo que tinha sido feito em relação àquele evento, modificar tudo e publicar novamente. Então o partido tinha esse poder. Winston não estava feliz na profissão, não estava feliz na rotina dele. Ele tinha aproximadamente 39 anos, morava sozinho, tinha sido casado, mas o relacionamento dele não tinha dado certo. A ex-esposa não conseguia se concentrar na vida do casal porque ela ficava o tempo inteiro com medo. Como existiam várias regras, inclusive de como deveriam ser as discussões do casal e o sexo, ela ficava com medo de fazer qualquer coisa. Isso fazia com que ela não se entregasse à relação. E não foi à toa que, aos poucos, tudo ficou perdido entre os dois. E eles se separaram. Então, Winston era sozinho, era infeliz, ele queria uma mudança, mas ele não tinha coragem de correr atrás dessa mudança. No mesmo ministério em que ele trabalhava, havia a Júlia, que era uma moça de 26 para 27 anos, muito atraente, muito bonita. E apesar dele se sentir, de certa forma, atraído por ela, porque inicialmente ele não se posicionou em relação a isso, ele se sentia repelido porque ela parecia muito adepta ao partido. Então, nas semanas de ódio que as pessoas tinham que proferir palavras contra o inimigo do partido, ela ficava muito enérgica. E essa adesão fazia com que o Winston quisesse se afastar. Então, ele demorou um pouquinho a se aproximar dessa moça, e graças à iniciativa dela foi que eles conseguiram fazer essa aproximação. Porque em um momento ela, através de um bilhetinho, expressa a ele que tinha interesse, e é por causa disso que eles começam a se encontrar. Então essa aproximação teve que acontecer de forma discreta porque o partido controlava as relações. Então não tinha como as pessoas terem de forma aberta os relacionamentos que elas queriam. E aí, quando eles começam a se relacionar, a gente entra na segunda parte do livro. Esses encontros eram bem envolventes porque eles podiam falar, fazer tudo o que eles queriam. Então eram momentos de crescimento para os dois. Não só porque eles ficavam à vontade em todos os sentidos, mas também porque eles discutiam assuntos que eles não podiam discutir em outros espaços. E isso aumentou neles a vontade de fazer revolução, de fazer alguma coisa contra o partido. Tanto a Júlia quanto o Winston tinham essa vontade de viver em um lugar diferente, não tivesse tanto controle. E é por isso que eles correm atrás da oposição. E eles estavam de olho em uma oportunidade, em que um grupo que eles pudessem se inserir para trabalhar contra o partido. E eles ficam um tempão desenvolvendo essa vontade. O Winston conhecia uma loja de antiguidades e foi onde ele tinha comprado um diário. Ele comprou um caderninho que ele fez de diário no momento que ele estava explodindo as emoções. E nesse diário ele desabafava, claro que escondido das teletelas, dentro de casa mesmo. Ele procurava um espacinho que não era tão visado assim. E ele se lembra dessa loja e do quanto ele gostava de frequentar, que ficava em uma região pobre da cidade, que não era visada, e frequenta esse espaço mais de uma vez e faz amizade com o dono. Surge a oportunidade dele alugar um quarto dentro dessa loja. E aí esse quarto é uma oportunidade para os dois se encontrarem com mais discrição. Então eles ficam mais à vontade nesse ambiente que eles supunham não ser vigiado, visto que ficava em uma zona pobre da cidade e o dono da loja parecia não ser adepto ao partido. E aí o Winston aluga o quarto dessa lojinha e eles ficam se encontrando ali, até que o Winston se aproxima de uma outra figura ali dentro do ministério, que é o O'Brien, um homem que fazia parte do núcleo
do partido, mas o Winston suspeitava, tinha a intuição de que esse homem não era tão engajado. Então o Winston pensa, bom, se ele me der abertura, eu me aproximo e começo a fazer parte da oposição. Ele não tinha certeza a respeito dessa informação, se o O'Brien era mesmo contra o partido ou não, mas ele decide investir nessa ideia e arrasta a Julia junto com ele. E nessa aproximação, era uma manipulação. O O'Brien, na verdade, era um homem muito rígido ali no partido. E claro que ele não tinha intenções, claramente ali pela descrição na história, ele não tinha intenções de ir contra o partido, ele fazia parte disso, mas ele queria pegar o Winston de jeito. E ele mente, entrega um livro pro Winston, para ele ler junto com a Julia. Esse livro era como o manual do Goldstein, que era o principal inimigo do partido, que nas sessões de hoje era o mais odiado pelas pessoas. E ali a gente tinha os princípios, né, do Goldstein. E a ideia era, o Winston e Julia se aproximariam desses princípios para que eles pudessem entender a oposição e fazer parte dessa oposição. E aí eu vou compartilhar aqui algumas partes do livro, o que dizia, que supostamente o Goldstein dizia, né, nesse livrinho, para que vocês percebam as reflexões que os dois faziam. Então, olhem só. No mundo, há 3 tipos de pessoa: as altas, as médias e as baixas. As altas normalmente querem se manter no topo, as médias querem subir para o topo e muitas vezes conseguem. E as baixas não querem nada, quanto muito querem igualdade entre todos. Outro trecho. O objetivo da guerra era evitar a elevação do padrão geral de vida. Guerra consome recursos extras e isso poderia dar mais qualidade de vida às pessoas. Se a parte mais baixa da população tiver mais qualidade de vida e se instruir, vai descobrir que a classe alta, que é a minoria, não serve para nada. Isso acabaria com a hierarquia. Os líderes do partido queriam estimular a guerra a todo custo. Eles queriam plantar o ódio nas pessoas para que os outros sistemas não tivessem forças e para que a população não quisesse aderir a outro formato que não ao formato do partido. Então, por isso que esse trecho foi posto e que ele traz essas reflexões aqui no livro. E aí eu cito ainda mais um outro trechinho que dizia assim: há 4 formas de um grupo dominante perder o poder. Primeiro, ser vencido de fora. Segundo, governar tão mal que as massas são forçadas a se revoltar. Terceiro, permitir que um grupo médio forte e descontente comece a existir. E 4, perder autoconfiança e o desejo de governar. No caso da Oceânia, o risco é o surgimento do grupo médio e de pessoas descontentes. Então, o Winston e a Julia percebiam que, se não fossem o surgimento dessas pessoas que tinham esses ideais, que é o grupo médio, a revolução jamais iria acontecer ali na Oceânia e eles nunca iriam conseguir atingir o objetivo de derrubar o partido, porque as pessoas pobres, elas não eram engajadas. Então todas essas reflexões vão mexendo com a cabeça dos dois e o O'Brien permitiu que eles acessassem essas informações até um ponto, porque eles são capturados. Chega a polícia ali no quartinho que eles se encontravam, eles não sabiam lá da teletela que tinha atrás de um dos quadros ali, então eles estavam sendo vigiados há muito tempo e eles são levados lá para o Ministério do Amor. E no Ministério do Amor eles são terrivelmente torturados, porque a ideia do partido era não deixar a pessoa morrer convicta das posições dela. Então uma lavagem cerebral era feita na pessoa para que ela se convencesse de que ir contra o partido tinha sido um equívoco. Então tanto Julia quanto Winston são completamente enfraquecidos e convencidos de que eles estavam errados, e eles foram de fato convencidos de forma tal que no final do livro eles questionaram o próprio comportamento de ter ido contra o partido
E não só isso, eles perderam a vontade de viver e inclusive de se relacionar um com o outro, de tão pesada que foi a lavagem cerebral e a tortura a qual eles foram submetidos. A gente fica muito chocado no final da obra, é um livro que impacta, que te deixa bem tenso, bem pesado, mas ao mesmo tempo vale a pena toda essa visão que a gente consegue ter por meio da trajetória desse protagonista. E também da Júlia, que entra em um outro ponto. E aí que ficam várias reflexões que eu vou compartilhar aqui com vocês. Ambos ficam no corredor da morte. No final não aparece não é citada a execução deles, mas que eles foram postos ali para serem as próximas vítimas do partido, que eles seriam executados. E aí, quais são as observações que eu faço aqui? Primeira, medo e insegurança são as maiores armas dos regimes opressores. Então, o partido plantava o medo no coração das pessoas. Elas eram vigiadas, elas temiam demais. Isso fazia com que elas não tivessem qualquer iniciativa contra o partido. Segundo ponto, segunda observação. A mente humana é adaptável e as grandes instituições se aproveitam disso. Então, lá no livro a gente percebe como que a mente humana consegue ser manipulada quando você, por exemplo, repete várias vezes um discurso ou um slogan ou uma ideia e mesmo no final da obra a gente consegue ver como que essa ação do partido por meio da tortura conseguiu fazer com que o Winston e Julia de fato modificassem a ideia que eles tinham sobre a forma de governo do partido. Claro que aconteceu de um jeito muito violento, mas no final eles estavam plenamente convictos de que tinham feito uma loucura, que não tinha feito sentido que a iniciativa deles. Não foi uma situação assim, eles foram torturados, ficaram contrariados, morreram contrariados, se sentindo injustiçados. Eles morreram sabendo que eles fizeram uma porção de coisas que não fazia sentido. Então a manipulação é muito presente nesses sistemas e ela realmente acontece porque as pessoas conseguem ser manipuladas graças à mente muito maleável. Terceiro ponto, uma forma de controlar as pessoas, talvez a mais eficaz, é impedindo-as de pensar, ocupando-as, fazendo-as repetir frases específicas como dogmas, que no caso eram os slogans do partido. O partido mantinha as pessoas ocupadas o tempo inteiro através do trabalho e da rotina delas, então não sobrava tempo para que elas ficassem pensando em estratégias. E também o fato de ficar repetindo ideias com frequência fazia com que elas não desviassem o olhar. Então tudo era muito bem pensado para que elas não tivessem oportunidade de ter um novo pensamento, uma nova ideia. Quarto ponto. A língua tem poder em ditaduras, não foi à toa que a nova fala foi criada. Então aqui um outro aprendizado que a gente percebe sobre manipulação aqui na obra é que uma vez que as pessoas são controladas por meio da língua, automaticamente o pensamento delas também se a gente utilizar a língua como um instrumento de expressão e até de pensamento, reduzir esse instrumento reduz também a capacidade de desenvolvimento intelectual. E o quinto ponto, o quinto aprendizado. O extremismo afasta as pessoas do bom senso e da crítica. Quando as pessoas tendem à polarização, elas se esforçam para enxergar apenas um lado e elas não levantam a cabeça para ver, para conhecer outras possibilidades. Então, essa restrição torna a manipulação muito mais efetiva. Então, foi tudo isso que o partido fez. A meu ver, são os maiores ensinamentos da obra do que não fazer, de como se afastar da manipulação. Eu confesso que eu cheguei ao final do livro com o espírito carregado, porque é uma obra pesada. Por outro lado, nos permite muitas reflexões e é por isso que eu faço a sugestão de leitura aqui no vídeo, aqui na resenha. E se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Fique à vontade também para dar sugestões para os próximos vídeos.
Obrigada por assistir até o final e vejo você no próximo. Tchau, tchau!